Queridos irmãos, boa noite, graça e paz. Eu também preciso fazer os meus agradecimentos, porque quando caminharmos para o final da mensagem, eu quero fazer um convite, um desafio para você que vai nos ouvir. Quando eu aceitei o convite, feito pela irmã Aureli, a minha esposa perguntou-me se eu conhecia o pastor e a esposa. Eu falei, olha, a esposa eu nunca tive o prazer de conhecer. O pastor é uma pessoa amabilíssima. Você vai gostar muito dele. E da esposa, todo mundo fala, o pastor Robson, os amigos comuns que nós temos, que é uma pessoa maravilhosa. Então a gente vai estar em casa. E eu senti-me muito honrado ao receber o convite. Estar com os irmãos tem sido uma bênção. E eu quero mais uma vez agradecer o irmão Raimundinho também, a irmã Mildes e a doutora Rosane, que foi a família que nos acolheu também muitíssimo bem. O pastor e a família, com a filha, né? Tá também, daqui a pouco, doutora, com o nosso corintiano. Cadê o batera corintiano? Que é também da família pastoral, né? Então, que bom. Irmãos, muito obrigado. Tem sido um final de semana muito agradável. E eu estou feliz com a minha esposa de poder de alguma forma contribuir. Em respeito às irmãs da MM, são 26 anos. Uma irmã pela manhã disse que a história é mais longa, né? Mas a irmã Aureli explicou que de tudo documentadinho são 26 anos. Então, em respeito às irmãs, que a conferência é delas, vocês homens vão me entender, eu vou me dirigir mais a elas. Mas tudo que eu disser para elas também servirá para você, tá bom? É uma questão de justiça, porque a festa é delas. E eu escolhi uma história, um texto, que na minha compreensão resume tudo que nós ouvimos de ontem até agora, entendeu? Então, pastor Oswaldo, muito obrigado. Irmão Aureli, muito obrigado. Os filhos, muito obrigado. Irmão Raimundinho, com a sua família, muitíssimo obrigado. E os irmãos, né, que tivemos o prazer de conhecer, ainda que rapidamente, trocar um abraço, receber uma palavra de carinho. Muito obrigado por toda a gentileza. Dito isto, você vai abrir comigo a Bíblia em Lucas 10, a história de duas irmãs. Lucas 10, a história de duas irmãs. Muito obrigado, minha irmã. Deus abençoe. Muito obrigado. A história de duas irmãs. Lucas 10, do 38 em diante. Tem um livro, eu não sei se você já leu. Se não leu, eu recomendo. De uma escritora americana chamada Joanna Weaver. O nome do livro é Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta. Eu achei esse título fenomenal. Vou repetir, o livro é muito bom. Você, mulher, se você tem o hábito de ler, se você gosta de ler e puder adquirir esse livro, ele é um livro da CPAD, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É de uma autora americana. Esse livro vale muito a pena. Como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Por que a autora disse que o nosso mundo é o mundo de Marta? O texto vai esclarecer. E por que o livro nos convida a, nesse mundo de Marta, ter o coração de Maria? A história começa assim, Lucas 10, do 38 em diante, que diz o seguinte, e eu vou me guiar pela tradução que está sendo exibida. Quando indo eles de caminho, em Cristo e seus apóstolos, seus discípulos, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, que a gente vai saber que era um lugar próximo a Jerusalém, uma aldeia chamada Betânia.
Então, Cristo era amigo daquela família, tanto é que Lázaro é irmão delas. E quando ele está enfermo, lá em João 11, você lembra do recado que deram a Cristo? Senhor, está enfermo aquele a quem o Senhor ama. Então Cristo era amigo daquela família, era próximo, ele era de casa. Indo ele de caminho, passando por aquele trajeto, ele entrou no povoado, e certa mulher, chamada Marta, hospedou na sua casa. Ao que me parece, eram 3 irmãs, 2 irmãs e um irmão. Mas Marta parece que era ali a líder da casa. E aí, de repente, de passagem, Jesus acompanhado, ali você tem ali no mínimo uma dezena de homens. Jesus acompanhado entra na casa dela e ela abre a casa para Cristo e para os demais convidados e os hospeda. O texto continua dizendo o seguinte: que ela tinha uma irmã, que eu já me antecipei aqui e disse, chamada Maria. E esta, a Maria, fez o quê? Ela fez o quê? Ela quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui, irmãos, para vocês. Fisicamente falando, em carne e osso, se Jesus chegasse na sua casa, batesse na sua porta, o que você faria? Não, mas eu preciso perguntar melhor. O que você faria primeiro? Pastor, se Jesus fosse na minha casa, eu faria muitas coisas. Pois eu vou refazer a pergunta. O que você faria primeiro? Eu vou dizer aqui uma obviedade, mas ainda assim direi. Irmãos, na vida há uma dinâmica muito fácil de entender. Que cada escolha traz consigo uma renúncia. Correto? Cada escolha traz consigo uma renúncia. Suponhamos que um irmão me convide aqui após o culto: pastor, vamos jantar uma pizza. E outro irmão me diga: pastor, vamos jantar, sei lá, uma feijoada. Então, a minha escolha vai implicar numa renúncia. Correto? Então, Jesus entra na casa, são 2 irmãs, e cada uma tem uma escolha para fazer. Maria, irmãos, vamos combinar que não é todo dia que o maior mestre da história humana, que aquele que pregou como nenhum outro, que quando termina o Sermão do Monte, por exemplo, quando ele termina, Mateus escreve o seguinte: que ao concluir as suas palavras, as multidões estavam maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Então Maria entende que por mais que não fosse a única vez, ou a primeira vez, ou a derradeira vez, mas Maria entende que toda a ida de Cristo na sua casa era singular. Então, quando Cristo está lá, o texto diz que a reunião era de homens, né? Cristo e os discípulos, mas ela senta e fica aqui, boquiaberta, maravilhada, bebendo cada palavra. O texto diz que ela estava assentada. Algumas versões dizem que ela estava quietada, caída aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta faz outra coisa. Diz o texto no verso seguinte, que Marta e mais um mundo de Marta esse. E olha, homens, agora não é com vocês não, quero perguntar para as mulheres: alguma vez ao ler esse texto ou ouvir essa história num culto, numa pregação, num estudo das mulheres, você foi solidária a Marta? Tipo assim, não, a Marta também, ela quis oferecer o melhor também. Eu já vi muitas irmãs, eu vou contar uma história já,
de irmãs que disseram assim: não, pastor, mas Marta queria. Chega convidados da sua casa, e o convidado mais ilustre, ela queria oferecer o melhor, e o texto diz que ela agitava-se de um lado para o outro. Eita, meu Deus, o que fazer primeiro? Passa um cafezinho. Eu vou contextualizar algumas coisas para que você compreenda. Naquele tempo não tinha café. Passa um cafezinho, meu Deus, quem vai? Será que eles vão dormir por aqui? Quem vai ajeitar as camas, arrumar os lençóis? Eita, meu Deus, e a comida do jantar? O que é que eu preparo? Ela estava de um lado para o outro, maluca. Meu Deus, o que é que eu faço primeiro? Ocupada em muitos serviços. De repente, nessa correria, aí ela chamava uma serva, chamava uma amiga: ei, cuida de tal coisa, bota panela no fogo e tal. Aí de repente bate aquele estalo, ela corre. Cadê Maria? Ei, você viu Maria? Não. Cadê Maria? Aí quando ela vai para a sala, como é que ela encontra a irmã? Entre os homens, muito bem sentada, participando do culto, ouvindo Jesus pregar. Escute, antes de chegar aí, você que é mulher, você sabe disso. Você que é mulher, você sabe do que eu vou falar agora. Antes de chegar, porque assim, ela dá uma bronca em Cristo. Ela dá uma bronca em Cristo e depois ela quase que ordena que Cristo tome o partido dela. Mas antes de chegar aí, eu imagino, você mulher vai entender, eu imagino que ela deu alguns sinais. Primeira passada, quando ela vê que Maria está no culto lá, num local reservado para os homens, e Maria está lá sentada, bebendo dos ensinamentos do Senhor, ela dá alguns sinais. Eita, rapaz! E aquilo nem perturba Maria. Daqui a pouco ela passa e diz de propósito, assim num tom mais elevado: eita, mas é ruim trabalhar sozinho. E Maria nem. Depois ela passa e diz: tem gente aqui que parece que é cega de consciência. E Maria nem. Deve ter acontecido isso, não deve? Não deve? Esses toques assim que começam discretos com eita, mas se eu tivesse ajuda seria bom demais hoje, né? Esses toquezinhos que eles vão, se não tiver uma resposta, se não tiver, eita mesmo, deixa eu te ajudar. Maria não fez nada disso. Aí eu acho que ela foi elevando o negócio. Eita, menino, gente cega de consciência é um negócio complicado, e tal. E aí, como nem Jesus diz nada, e nem Maria responde, Maria continua lá sentadinha. Aí Marta, ela se aproximou de Jesus e disse, primeira bronca: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ela está dando uma bronca em Cristo, irmãos. Senhor, o Senhor não se importa com o que está acontecendo? Isso está errado. O Senhor não está vendo, não, minha irmã está deixando que eu trabalhe sozinha. O que é que ela diz em seguida? Ordena-lhe, pois, Senhor, manda que ela venha me ajudar. O que é que ela está fazendo? O que é que Marta está fazendo? Tentando trazer Jesus para o lado dela. Ei Jesus, o Senhor não se importa que minha irmã esteja assim, não? Ela está muito folgada, hoje é o dia de trabalho, manda que ela venha me ajudar. Eu imagino que Marta tenha esperado Jesus dizer mais ou menos assim: é mesmo, Maria, tá bom, já vai ajudar a sua irmã. Só que não foi isso que Jesus disse. Eu imagino que Marta tenha esperado que aquela reação tenha de alguma forma sensibilizado Jesus, e até tocado na consciência da irmã, e alguma coisa mudasse. Mas Jesus, irmãos, eu vou abrir aqui um parênteses. Eu estava dando uma aula sobre isso, a minha esposa estava presente num seminário.
Aí uma irmã, e ela argumenta muito bem, né? ela é persuasiva, ela disse: pastor, vamos combinar uma coisa, Marta estava certa. Qualquer mulher aqui, se chegar um convidado ilustre e chegar de última hora e tal, qualquer mulher aqui faria o que ela fez. Vai cuidar para arrumar a casa, preparar uma comidinha e tal. Marta estava certa. E tal, e tal. E aí eu dizendo: não. Marta estava certa. Ela tocou muito nessa tecla. Marta estava certa. Qualquer mulher aqui compreende. Eu digo: irmã, é o seguinte, nós não vamos mais alongar a discussão. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar Jesus responder. Então, se eu me responder, eu já estou vendo que eu não vou conseguir convencê-la. Vamos deixar Jesus responder. Então, Jesus vai dizer nessa história quem está certo. A que estava agitada de um lado para o outro, ocupada em muito serviço, ou a que parou tudo por causa dele. Jesus vai dizer quem é que está certa. E entenda bem, o que Marta faz, escute, o que Marta faz é o certo no momento errado. Jesus respondeu, está no texto: Marta, Marta, você anda inquieta e te preocupa com muitas coisas. Jesus continua dizendo no 42: entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa, e esta não lhe será tirada. Irmãos, eu disse para aquela irmã e disse para vocês, a resposta quem deu foi Jesus. Segundo Jesus, quem estava certo? Naquele momento, quem estava certo? Maria. Bom, aí eu falei para a irmã, aqui a gente não tem mais como discutir. Jesus está reprovando o comportamento de Marta. Ele está, não está claro, irmãos? Não está claro? Jesus está reprovando o comportamento de Marta e ele está aprovando a escolha de Maria. Ele diz: Maria, Marta, aqui hoje foi Maria quem escolheu a boa parte. Irmãs, eu sei que a vida de vocês é uma correria maluca, porque eu tenho a minha esposa, eu acompanho o dia a dia dela, eu tenho minha filha, eu acompanho o dia a dia dela, mas em especial a minha esposa. Eu sei que vocês têm uma corrida maluca. Quem trabalha fora, quem trabalha em casa, aí você tem que dar conta de muita coisa, sabe? Se ocupar com muitos serviços. E como é que, pastor, nesse corre-corre, nesse mundo maluco, nesse mundo de Marta, como é que eu tenho tempo, pastor, para ter o coração de Maria? Pastor, eu não posso parar. É coisa demais, é compromisso demais, é tarefa demais, são afazeres demais, são ocupações demais. Pastor, não tem como parar. Pastor, não é fácil. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Se eu lhe disser que é fácil, eu não estaria lhe dizendo a verdade. O que a Bíblia nos mostra não é que é fácil. A Bíblia nos mostra que é possível. Que nós podemos conseguir, se nós pararmos tudo, entendendo que Cristo, lembra do que falamos pela manhã, é a nossa prioridade. É a nossa prioridade. Eu quero ver um texto com você, para voltar para essa história. Eu quero muito que você acompanhe comigo, que é o Salmo 27, verso 8. A irmã Aurelia falou que sempre a conferência das mulheres batistas tem essa ênfase na oração, na busca. Salmo 27, versículo 8, por favor. Davi diz assim, eu quero que você leia esse texto com muita calma comigo, para que você compreenda, você, homens também, todo mundo agora, compreenda esse texto comigo. Davi diz assim: ao meu coração me ocorre. Sabe o que é que Davi está dizendo?
Ei, no meu coração tem uma voz. No meu coração eu ouço insistentemente uma voz. Essa voz ela não quer calar. Essa voz ela insiste no meu coração. No meu coração tem essa voz. O que é que a voz dizia? O que é que a voz dizia para ele? De quem é essa voz? De quem era essa voz no coração dele? De quem era essa voz? De Deus, dizendo o quê? Ei Davi, buscai a minha presença. Buscai a minha presença. Mulheres de Buriti Bravo, homens da PIB, convidados, povo de Buriti Bravo. Você escuta essa voz? Eu escuto, irmãos, com muita frequência no meu coração. Deus dizendo assim: ei, busca a minha presença. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais de você. Uma vez lá na igreja, o pessoal estava falando muito disso, né? Sobre ter mais de Deus e tal e tal. E eu me recordo que eu preguei o seguinte: irmãos, é simples. Nós estamos falando que nós queremos ter mais de Deus. Escute você que está aqui. Sabe quando é que nós teremos mais de Deus? Em nossa vida, em nosso lar, em nossa igreja. Sabe quando é que a gente vai ter mais de Deus? No dia que Deus tiver mais de nós. Mais do meu tempo, mais da minha devoção. Irmãos, nós eliminamos uma coisa da vida cristã. Nós eliminamos uma coisa que nós não podemos fazer. Vamos lembrar Jesus falando do primeiro grande mandamento? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Nós removemos da vida cristã a dimensão do esforço. Irmãos, o esforço, a dedicação, a disciplina fazem parte da vida cristã. E aí eu escuto o Senhor falando: busque a minha presença. E eu disse: irmãos, nós teremos mais de Deus quando Ele tiver mais de nós. Você quer mais de Deus, mais agir de Deus, mais mover de Deus, mais função de Deus. Mas Deus não tem nada, não tem mais de você. O seu tempo é para você. A sua prioridade é você. Aí eu lembrei os irmãos de Tiago. Quando o Tiago diz: se acheguem a Deus, complete, e Ele vai se achegar a vocês. É uma via de mão dupla. Aí a gente canta: muito mais de Deus e tal. Peraí, mas Deus tem mais de você? Deus teve de Maria. Deus teve de Maria, muito de Maria. Irmãos, naquela hora, Cristo estava lá. Maria não queria saber de ir para casa, fazer comida. Para Maria, ali era a hora de parar tudo para ouvir o Mestre. Amém? Amém. Já que eu vou terminar esse texto, eu tive uma ovelha que ela gostava muito de ouvir sermão. E eu louvo a Deus por crentes assim, gostam de ouvir sermão. Mas um dia eu estava dirigindo o culto, como nós estamos aqui, e entrou alguém na igreja e sussurrou algo no ouvido dele. Aí ele demorou assim, no máximo 2 minutos, se levantou e foi embora. E eu, como pastor Oswaldo sabe disso, todo pastor é meu pai também, né? Eu fiquei preocupado com Deus, o que foi que disseram para aquele irmão? Aí quando terminou o culto, eu fui procurá-lo. Eu falei assim: meu irmão, eu estava vendo na direção do culto que alguém entrou e falou algo com você, você saiu quase que imediatamente. Aconteceu algum problema na sua família? Ele falou: não, pastor. Alguém adoeceu? Não, pastor. Aí ele riu assim sem jeito, falou: pastor, eu estou até com vergonha de dizer o que foi aquilo ali. Mas já que o senhor perguntou, eu vou lhe dizer. Me diga, meu irmão, que eu fiquei intrigado. Ele disse o seguinte: pastor, o prefeito da cidade está me devendo, e era um valor altíssimo, um valor. Ele tinha um comércio muito grande, o prefeito está me devendo. Rapaz, eu vou na casa desse homem, não está passando ele, não sei o que, chegou, mas já foi, e tudo. Eu botei aquele caboclo para ficar na copa, desde a entrada da cidade. Na hora que ele entrar,
Eu posso estar em qualquer lugar. E o cara perguntou até na igreja, eu disse até na igreja. Tu vai me dizer que ele chegou. Aí eu disse, o que foi que ele falou no teu ouvido? Ele disse assim, o homem está aí. Pastor, eu confesso que eu fiquei lutando, porque eu ia esperar terminar pelo menos um culto, mas eu pensei, rapaz, se eu esperar terminar o culto, ainda falta meia hora, pode ser que ele viaje de novo, eu vou lá agora. Aí eu achei aquilo muito maluco. Aí eu falei assim, mas tu pelo menos recebeu o teu dinheiro? Ele disse, recebi nada, mas perdi o culto e o dinheiro. Mas veja, irmãos, irmãos, não é com esse coração que a gente tem que estar no culto. Davi diz assim, ao meu coração me ocorre buscar a minha presença. Ele está dizendo o seguinte, olha, tem uma vozinha aqui, e a voz de Deus que eu já identifiquei, Deus dizendo, busque a minha presença. E Davi termina comprometendo-se, dizendo assim, Senhor, buscarei, pois Senhor, tu não pode voltar não, buscarei, pois Senhor, a tua presença. O que é que ele tem uma voz que ele identifica como sendo a voz divina, busca a minha presença, e ele diz assim, eu vou buscar, Senhor, a tua presença. É isso que a MM daqui deve sair dizendo, e os homens dessa igreja, e todos aqui, os convidados devem sair dizendo, Senhor, eu tenho escutado o Senhor me chamando para mais, para buscar a tua presença, e eu, Senhor, vou buscar a tua presença. Eu quero, Senhor, mais do Senhor, mas o Senhor terá mais de mim. O Senhor terá mais de mim, terá mais do meu tempo, terá mais do meu esforço, terá mais do meu vigor. Irmãos, Deus quer mais de nós. Tem um texto na Bíblia que sempre me comove, na carta às igrejas do Apocalipse. São 7 igrejas. A primeira carta é a igreja de Éfeso. Cristo faz a elas uma série de elogios, a igreja de Éfeso, uma série de elogios. Mas sabe, eu preguei no Retiro de Presidente Dutra, desde 2003 que eu prego lá, mas teve um ano que o tema foi esse, e eu fiz uma pesquisa em muitas traduções da Bíblia, mas teve uma que eu gostei muito, captando, o Senhor elogia a igreja de Éfeso, faz uma série de elogios, mas no final o Senhor diz assim para eles, mas eu tenho uma queixa contra vocês. Eu reconheço as virtudes de vocês, mas eu tenho uma queixa contra vocês. É que vocês não me amam mais como vocês me amaram no começo. E essa história de Marta e Maria, de alguém que parou tudo para ouvir o Mestre, para ouvir a Cristo, é uma história que nos lembra que a nossa grande missão, a missão de quem quer estar unida no secreto e forte no propósito, a nossa grande missão é voltar a amar o Senhor como nós amamos lá no começo. Em toda igreja tem isso, tem crente já depois de veterano, né, anos de vida cristã, que ele pergunta assim, quem é que vai pregar hoje? Aí se for um pregador de quem ele não goste muito, como pregador, não como pessoa, mas como pregador, aí ele falta ao culto. No começo não era assim, você lembra que não era assim? Não importava quem ia pregar, não importava quem fosse cantar, não importava onde seria o culto, não importava nada, a gente queria estar, a gente queria estar, a gente queria participar, a gente queria ouvir, a gente aprendia sempre, a gente se emocionava com cada cântico. E aí o tempo foi passando, a gente vai colocando outras prioridades, o nosso coração vai. E aí Marta se agita. Ela se incomoda com a escolha da irmã e pede para Cristo, Senhor, isso não está certo, manda que ela venha me ajudar. E Jesus diz, Marta, tu anda preocupado, tu anda inquieta com tanta coisa, mas uma só é necessária, e foi a tua irmã que fez a escolha correta. Ei,
Não ontem nem amanhã, hoje, Jesus diria sobre você que você fez a escolha correta. Hoje, não pense nem no seu passado e nem no seu futuro, que eu espero que você possa reordenar, reorganizar muita coisa. Mas hoje, Jesus diria sobre você que você tem escolhido a boa parte. Irmãos, a vida está num corre-corre maluco, mas não justifica a gente colocar o Senhor num canto qualquer. Irmãos, Ele é o centro, e Ele quer ser o centro das nossas vidas. Amém? Nós vamos cantar uma canção e eu vou lhe fazer um convite. Vamos ficar de pé. Peço que o pessoal do louvor venha aqui me ajudar. Eu vou lhe fazer um convite muito especial. Muito especial mesmo. Os irmãos já podem fazer um solo aí, enquanto eu vou fazer um convite muito especial.